Nesse mês, irmãos, que vai se iniciar, nós nós celebramos, os 508 anos da Reforma Protestante. Então, há 508 anos atrás, a Reforma Protestante acontecia e nasciam-se as igrejas reformadas ou as igrejas protestantes. E como nós fazemos todo ano, no mês da Reforma, em outubro, ou separamos um domingo, ou separamos alguns domingos, para refletir em como é que a Reforma Protestante, que aconteceu em 1517, pode nos impactar ainda hoje, pode nos fortalecer ainda hoje, pode nos direcionar e pode nos influenciar ainda hoje. No ano passado nós vimos sobre o impacto da reforma na espiritualidade da igreja, como é que a Reforma Protestante impactou a vida espiritual da igreja de Jesus Cristo, dos discípulos de Jesus, do povo de Deus. Já neste ano nós falaremos sobre um coração em reforma, os 5 solas, que são os 5 pilares da reforma, para além das confissões de fé. O nosso objetivo é olharmos para as doutrinas que, de fato, fizeram parte dos documentos de fé das igrejas evangélicas, das igrejas reformadas, e perceber que eles não foram importantes somente lá em 1517, no período de Martinho Lutero, que eles não são importantes somente para definir as confissões de fé das nossas igrejas, os documentos, os papéis que nós temos, os registros que temos do que cremos, mas que eles são importantes para a igreja e para cada crente individualmente ainda hoje, porque esta reforma que aconteceu em 1517 precisa continuar acontecendo dia após dia, semana após semana, mês após mês e ano após ano, na vida de cada crente, que sem dúvida alguma vai desaguar na vida da igreja de Jesus Cristo. Então, para a gente ter um panorama do que foi, do que é a Reforma Protestante, nós sabemos que ela aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, quando um padre alemão chamado Martinho Lutero apregoou 95 teses, 95 argumentos contra as práticas da Igreja Católica Romana. Então, ao longo dos anos, a Igreja Católica havia se afastado da Escritura, se desvencilhado, deixado de lado a autoridade da Escritura, e havia então estabelecido seus dogmas, suas diretrizes e os seus caminhos para que o povo caminhasse neles. Então, naquele período, a Igreja Romana ela vendia o perdão dos pecados. Nós conhecemos como as indulgências. Eram pagos o perdão dos pecados, e não só dos vivos, mas dos mortos também, onde era dito que havia um período de purgatório, um período de espera, até que a alma pudesse ser redimida, e nós poderíamos comprar a redenção desta alma. Era conhecido como a venda dos terrenos nos céus. A Igreja Católica dizia que a salvação ela era conquistada exclusivamente por nós. Ela dependia do nosso esforço, ela dependia das nossas boas obras. Eles alegavam a autoridade exclusiva do Papa e da tradição da igreja como a voz final na vida do povo, na vida da igreja, na prática da igreja. Então, não era a Escritura que ditava o que acontecia ou o que deixava de acontecer. Era, de fato, o papado e também as tradições que que hoje são conhecidos como dogmas, da Igreja Católica, as tradições que haviam sido adquiridas ao longo dos anos. Eles também tinham o clero romano como os mediadores entre Deus e os homens. Então, o mediador entre Deus e os homens, nós só poderíamos nos achegar a Deus se nós recebêssemos a bênção papal, a bênção romana, e não por meio de Jesus Cristo, como diz a Escritura,
não era Jesus o mediador entre Deus e os homens, mas sim os clérigos romanos. E eles também se intitulavam como dignos de receber toda a glória, porque eles eram exatamente como deuses aqui na terra e se achavam dignos de fato de receber adoração, honra e glória, e não a honra e a glória somente a Deus. Então é em resposta a essas práticas que Lutero fez essas afirmações, essas 95 afirmações que criticavam a igreja e o Papa, e as afixou, as apregoou na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha, na data de 31 de outubro de 1517. Essa data não é aleatória, essa data é pelo fato que no dia 1º, dia 2, aconteceria então o dia de finados, né? O dia dos mortos, e aí então muita gente passaria pela catedral, muita gente estaria ali, e todos poderiam ler as 95 teses de Lutero em crítica à igreja romana. Só que Lutero resumiu essas 95 teses em cinco pontos, que são conhecidos como 5 solas, ou 5 somentes, porque sola significa somente, né? Sola é uma palavra latim que significa somente. E esses 5 solas são os 5 pilares da reforma que afirmam as verdades bíblicas a respeito da salvação. Então, o primeiro é o sola scriptura, somente a Escritura. A Escritura é a única autoridade da igreja. Essa era a afirmação de Lutero. Segundo, sola gratia, que é o somente a graça. A salvação é somente pela graça e não pelas indulgências. O sola fide, que é o somente a fé. A fé para a salvação não deveria ser depositada aos homens, mas somente em Jesus Cristo. E aí o solos Christus, que é o quarto somente Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, e não os papas, os clérigos ou ninguém mais. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens para a salvação. E o quinto sola é o soli Deo gloria, ou somente a Deus glória. O único digno de glória é somente Deus e não os homens. E a cada semana, irmãos, desse mês que nós vamos iniciar a partir de hoje, desses próximos domingos, dos 5 próximos domingos, nós vamos refletir sobre como é que cada um destes 5 pontos aqui, destas 5 afirmações, cada um desses 5 somentes, devem continuar a reforma em nossos corações, em nossas vidas, como cristãos ainda hoje. Como é que essas afirmações de Lutero, que foram tão importantes para a igreja, lá em 1517, podem continuar surtindo efeito nas nossas vidas ainda hoje? E eu gostaria de começar a reflexão com vocês, lendo o livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, dos versos 44 a 47. Deuteronômio, capítulo 32, versículos de 44 a 47. Ouça com fé a palavra de Deus, com atenção ao que o Senhor nos diz e ao que Ele nos ensinará nesta manhã. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por teu bondoso amor, por tua bondosa misericórdia e por tua graça maravilhosa e incalculável derramada sobre nós. Obrigado, Jesus, porque nesta manhã
nós estamos diante da Tua palavra e queremos, Deus, ser inundados por ela. Queremos, Deus, ser impactados, atingidos por ela, para que o nosso coração encontre no Senhor o refúgio, o amparo e o sustento dos quais nós tanto precisamos. Deus, obrigado, porque nós ouviremos Tua voz por meio de Tua palavra. Aquieta o nosso coração, dê a nós atenção, que percebamos de fato a importância da Tua voz em nossa vida. É assim, Deus, que nós oramos e já agradecemos ao Senhor, porque sabemos que assim o fará, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele compõe a parte final da jornada de Moisés, da caminhada e do ministério de Moisés. Depois de Moisés ter conduzido o povo por 40 anos no deserto, depois de Moisés ter lutado e enfrentado diversas batalhas com o povo no deserto, eles finalmente estão prestes a entrar na terra que Deus havia prometido para o seu povo, na terra prometida, no lugar de descanso, na terra que mana leite e mel. Só que, como havia sido prometido por Deus, Moisés não entraria nesta terra, mas Josué seria o seu sucessor na condução do povo. E aqui no capítulo 32, Moisés canta uma canção de renovação da aliança de Deus para com o seu povo. Deus lembra Moisés dos decretos e das leis estabelecidas desde o princípio, para que o povo pudesse andar nelas. E Moisés canta estas verdades. Moisés declara estas verdades por meio de uma canção. Todas as verdades estão contidas na canção de Moisés, e Moisés declara isto ao povo. Então, Moisés canta, na verdade, aqui, um cântico de redenção. Como é que Deus redimiu e continuaria redimindo o seu povo até que Cristo viesse e os redimiria de uma vez por todas. Nesta canção, o povo é lembrado de quem é Deus. Desde o início do capítulo 32, o povo é lembrado de quem é Deus, o povo é lembrado do que Deus fez, o povo é lembrado de quem é Israel, de quem eles são, de como eles haviam abandonado a Deus na jornada por inúmeras vezes durante a caminhada deles no deserto, e como é que Deus julgaria e resgataria o seu povo de uma vez por todas para a sua glória. Essa é a composição de toda a canção de Moisés no capítulo 32. E ao término desta canção, Moisés conclui com uma exortação para o povo, dizendo que não haveria outro meio, que não haveria outra forma, que não haveria outro caminho para que o povo permanecesse fiel e desfrutasse das promessas que Deus havia dado a eles, se não fosse pela Escritura, se não fosse pela palavra de Deus. Então, somente a Escritura, somente a palavra de Deus, somente a lei do Senhor poderia cultivar a vida do povo, a alma do povo e o coração do povo no lugar certo. Somente pela Escritura eles conseguiriam se manter firmes na jornada até que Cristo viesse. E eu gostaria de refletir com vocês, irmãos, sobre um coração em reforma pela Escritura. Como é que o sola Escritura precisa continuar reformando os nossos corações todos os dias, para que a reforma protestante ecoe sobre as nossas vidas hoje e sobre a nossa igreja. A reforma protestante, ela só faz sentido para nós hoje se ela continuar impactando as nossas vidas. Senão será apenas um amontoado de papéis que foram escritos em 1517 e que tiveram sua relevância em 1517, mas não produzem frutos mais nos dias de hoje. Em primeiro lugar, irmãos, eu queria olhar com vocês aqui que nós precisamos reconhecer a autoridade da Escritura sobre as nossas vidas ainda hoje.
No período da Reforma, um dos grandes problemas era a autoridade final na vida do povo e na vida da igreja. Esse era um dos problemões que a igreja tinha. A igreja e seus fiéis, eles ouviam a voz dos clérigos e ouviam a tradição da igreja como a voz final de autoridade sobre suas vidas. Então a Escritura, ela não tinha voz. A Escritura havia se calado. A Escritura havia sido, entre aspas, apagada, sufocada, porque os líderes e as tradições romanas é quem ditava a vida do povo. Era a autoridade final na vida do povo. As decisões doutrinárias da igreja, a vida prática do povo, como é que a igreja se portava diante de diversas situações, a eclesiologia, né, a vida dinâmica da igreja, não era mais amparada pelas Escrituras. Por isso, então, Lutero apregoou o sola Scriptura, somente as Escrituras. Nossa regra de fé e prática não deve estar baseada na palavra dos homens, mas somente na palavra de Deus. De forma bem resumida, é isto que Lutero estava dizendo com o sola Scriptura. Nós não vamos nos submeter, nós não podemos nos submeter à palavra dos homens que estão dissonantes, estão distantes da palavra de Deus. Nós não podemos caminhar conforme a palavra dos homens que contraria a palavra de Deus. E de certa forma, irmãos, no texto que nós lemos, é esta a exortação de Moisés para o povo. Moisés sabia que o povo já havia se corrompido inúmeras vezes ao longo destes 40 anos. Moisés sabia que o povo havia abandonado as diretrizes da palavra de Deus incontáveis vezes ao longo destes 40 anos. Mas agora, próximo à sua morte, ele estava os chamando a olhar para a palavra de Deus e aplicá-la e guardá-la em seus corações. É o que o verso 46 diz: guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente. Em outras traduções vai estar escrito: aplique estas palavras ao seu coração. Então, guardar a palavra no coração aqui, aplicar a palavra ao coração aqui, envolve estabelecer a palavra como autoridade única da vida. Esta palavra, guardar ou aplicar, dita por Moisés, ela significa de fato tirar os deuses do altar de sua vida e colocar apenas um Deus estabelecido. É exatamente isso que Moisés está dizendo. Tire todos os deuses, os falsos, as falsas autoridades sobre a vida de vocês, e então estabeleçam um único Deus como única autoridade da vida de vocês. É isso que Moisés está dizendo ao povo. Olhando para o contexto do povo, vamos pensar no período em que Moisés estava no Monte Sinai recebendo as leis de Deus, e o povo se incomoda pensando que Moisés tinha morrido, não volta, vão até Arão, e aí então eles vão fazer um Deus para eles, e vão cultuar esse Deus das formas mais promíscuas que eles poderiam cultuar naquele tempo. Então é como se Deus estivesse dizendo: olha, arranquem o bezerro de ouro que está aí, e coloquem o único e verdadeiro Deus como autoridade da vida de vocês. E quando isso acontecesse, isso também estabeleceria um legado de autoridade da palavra de Deus. Estabeleceria um legado de autoridade da palavra para as próximas gerações, porque eles comunicariam estas verdades às suas famílias. É o que o texto também continua dizendo no versículo 46. Guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente.
para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Então, o legado do sola Escritura, de somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática que Moisés estava estabelecendo para o povo, ele seria deixado para as próximas gerações se de fato o povo reconhecesse a autoridade da palavra de Deus em suas vidas. É isso que Deus está fazendo com o povo aqui, com o povo de Israel. Primeiro, mostrando que eles precisavam de reforma no coração. Eles precisavam abandonar as falsas autoridades de suas vidas. Eles precisavam ter a palavra de Deus como autoridade final. E segundo, eles precisavam continuar reformando os corações das próximas gerações sobre a autoridade da palavra de Deus. E Deus fez isso várias vezes na história. Nós percebemos que quando uma geração tem tem a palavra de Deus como fonte de autoridade única sobre sua vida, a próxima geração não é garantida de ter. E aí então Deus sempre vai renovando a aliança com as gerações do povo dele, para que cada geração reconheça a autoridade da palavra de Deus sobre as suas vidas. Então, irmãos, quando nós reconhecemos a autoridade da palavra de Deus, nós também abrimos a porta para um legado de reconhecimento das próximas gerações sobre a autoridade da palavra de Deus. Nós precisamos também, assim como o povo aqui, de reformas constantes em nossos corações, para termos a Escritura como única fonte de autoridade sobre as nossas vidas. Para que a gente olhe para a nossa vida e fale, não, somente a Escritura dirige e conduz a minha vida. Somente a Escritura tem autoridade para falar o que é e o que não é sobre a minha vida. Nós precisamos disso. Como disse o reformador e teólogo holandês Gisbertus Vutius, ele disse o seguinte: a igreja reformada está sempre se reformando. Então a reforma não acabou lá em 1517, a reforma começou em 1517, ela estabeleceu-se em 1517, mas ela continua sendo reformada de tempos em tempos, de período em período. Então, se a igreja precisa de reformas constantes, os crentes precisam constantemente ter os corações reformados pelas Escrituras. Nós não podemos, de forma alguma, abandonar as Escrituras na nossa vida. Nós não podemos dar o luxo de deixar o nosso coração sem a Escritura, porque foi de pouco a pouco que sai da igreja de Atos dos Apóstolos e chega no período da reforma. Foi com pequenos abandonos, pequenos desvios, pouco a pouco, a igreja foi se desviando, foi abandonando as Escrituras e começou a viver então de forma completamente contrária ao que a Bíblia diz. Nosso coração precisa reconhecer de novo a Escritura como autoridade da nossa vida. E é difícil, porque nós como cristãos, e eu me incluo nisso, nós até falamos que a Bíblia é quem dita o andamento da nossa vida. Eu sou pastor, quem fala para mim o que é e o que não é a palavra de Deus. Eu sou crente, eu sou membro da igreja, quem dita as regras a respeito da minha vida é a palavra de Deus. Nós até discursamos isso, professamos isso, falamos isso, só que na prática nós estamos como o povo de Israel. Nós estamos diante do desafio dos inúmeros ídolos à nossa volta. Nós estamos também como o povo do período da Reforma Protestante, diante do desafio das autoridades eclesiásticas que se colocam no lugar de Deus sobre a nossa vida,
ditando o que fazemos e o que não fazemos. Nós também estamos diante do desafio de quem é a autoridade final sobre nós. Assim como a reforma protestante não foi a primeira vez que o povo se desviou. Eu estou lendo aqui Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia. O povo havia se desviado inúmeras vezes ao longo de 40 anos. Se nós lermos Gênesis, nós vemos o povo se desviar no capítulo 4, depois que Deus criou todas as coisas belas e perfeitas para a sua glória. Então não durou 4 capítulos da Bíblia, o povo se desviou, o povo se afastou, abandonou a palavra de Deus, as diretrizes da palavra de Deus. Então nós precisamos de fato olhar para a nossa vida com sinceridade e perceber quem é a autoridade final sobre nós hoje. Esse é o primeiro encorajamento que eu quero fazer para você, meu irmão e minha irmã. Guarde no coração, aplique ao seu coração a palavra de Deus, estabeleça a palavra como única autoridade sobre sua vida, substitua as falsas autoridades e coloque somente as Escrituras. Deixe de lado aquilo que tem ditado a maneira em que você vai viver ou deixar de viver e coloque somente as Escrituras. É nela que nós vamos encontrar os princípios para cada área de nossa vida, irmão. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que nós não precisamos da Escritura e mais alguma coisa para saber como é que nós vamos viver a nossa vida. Se nós formos sinceros e quisermos de fato saber como é que Deus espera que nós vivamos, nós vamos à Escritura, nós vamos à palavra de Deus. Ela terá princípios. Às vezes ela não vai falar exatamente sobre aquilo que nós estamos perguntando, mas ela terá princípios para responder como é que nós vamos nos portar diante daquilo que nós estamos perguntando. Então, a quem temos ouvido como autoridade sobre as nossas vidas hoje? Nós temos ouvido as Escrituras ou temos ouvido os influencers gospel, os influencers evangélicos, aqueles que dizem só a parte boa da caminhada cristã, só a parte boa de andar com Jesus? A quem nós temos ouvido? As Escrituras ou os coachings que dizem o que os nossos ouvidos querem ouvir, que dizem o que o nosso coração quer receber? A quem nós temos ouvido? As Escrituras ou as filosofias humanistas, que dão a nós muitas opções de vida sobre como nós vamos viver melhor, que nos agrade mais? Porque no final das contas, nós não precisamos da Escritura, tudo que nós precisamos está dentro de nós. É isso que a filosofia humanista diz. Qual é a voz que você tem ouvido quando você quer saber como cultivar o seu casamento? Qual é a voz? É a voz da Escritura? Ou é a voz da psicologia, da psicanálise? É a voz... Qual é a voz que você tem ouvido quando você quer saber como criar os seus filhos? Qual é a voz que você tem ouvido quando você quer saber o que é ser um bom filho? Qual é a voz que você tem ouvido quando você quer saber o que é ser um bom funcionário, um bom patrão? Essas perguntas devem nos levar a uma só resposta. Nós precisamos voltar o nosso coração para a autoridade da Escritura. Porque, como Paulo disse a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós precisamos voltar o nosso coração para a Escritura. E uma vez que nós fazemos isto, nós também estaremos abrindo portas para a reforma do coração das próximas gerações. Nós falávamos isso ontem no nosso encontro, pequeno grupo de casais.
como é que Jó era visto na sociedade e como é que Jó era visto pelo próprio Deus. Então, como é que a sua família se portava diante da vida de Jó, da autoridade paterna de Jó. Então, quando nós nos submetemos à Escritura, nós também estamos abrindo as portas para as próximas gerações da nossa casa, da nossa família, para que eles também se apontem para a autoridade da Escritura, para que eles também caminhem para perto da submissão às Escrituras. Mas, em segundo lugar, irmãos, nós não só precisamos reconhecer de novo a autoridade da Escritura sobre a nossa vida, mas nós precisamos reconhecer a nossa necessidade das Escrituras. Ninguém vai beber água quando não tem sede, né? Nós cantamos aqui, dai-me de beber, pois tenho sede. Porque quem não tem sede não vai lá beber água. Mas nós precisamos reconhecer a nossa necessidade das Escrituras. E no período da Reforma, irmãos, enquanto os clérigos católicos enfatizavam a necessidade que os fiéis tinham dos líderes e tinham das tradições da igreja, da voz do Papa, para que eles pudessem ser abençoados e tivessem vida abundante, Lutero enfatizou a necessidade que o povo tinha da Escritura. Os clérigos gritavam: vocês dependem totalmente de nós, porque nós somos Deus na terra. E Lutero apregoou somente a Escritura. Vocês necessitam somente da Escritura. Então, o sola Escritura, ele não é apenas um chamado ao retorno da liderança da igreja às Escrituras. Ele é também um apelo ao reconhecimento de cada crente de sua própria necessidade das Escrituras. Cada crente necessita das Escrituras. Cada crente, cada coração, cada discípulo necessita da palavra de Deus. E aqui, esse é o chamado que Moisés também faz para o povo de Israel, no capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Na primeira parte, ele diz: elas não são palavras inúteis, as palavras da canção e as palavras da lei de Deus. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. O Beto leu aqui: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Jesus dizendo aos seus discípulos. Então Moisés está chamando o povo aqui ao reconhecimento de que nada além das Escrituras seria suficiente para sustentar as suas vidas. Eles necessitavam das Escrituras. Eles precisavam, a vida deles dependia das Escrituras. Então, o sola Escritura, ele deve continuar reformando os nossos corações para o senso de necessidade que nós temos da palavra de Deus em nossas vidas. Quando nós pensamos sola Escritura, nós não temos que pensar em Lutero na porta da catedral de Wittenberg em 1517. Hoje, quando nós pensamos em sola Escritura, nós devemos pensar: eu dependo da Escritura. Eu preciso da Escritura. Não são mais os clérigos romanos. Eu preciso hoje da Escritura. Somente a Escritura, não para o Papa, somente a Escritura para a minha vida. Somente a Escritura para sustentar e amparar a minha vida. Nós precisamos da Escritura, porque nós fomos gerados pela palavra da verdade. Tiago 1,18 diz que por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. Nós precisamos dela. Ela faz parte de nós. Deus criou pelo poder de sua palavra. Todas as coisas dependem da palavra. Mas a nossa vida exclusivamente não é nada sem a palavra de Deus. Sabe o que isso quer dizer, irmãos, para nós hoje, cristãos, evangélicos, reformados? Que nós não precisamos
de um mantra evangélico. Nós não precisamos de um misticismo evangélico. Nós não precisamos de tradições de culto que a igreja evangélica vem acarretando ao longo dos anos. Nós não precisamos da bênção do líder para sermos abençoados por Deus. Nós precisamos da palavra de Deus e nós precisamos do povo que ama esta palavra para caminhar ao nosso lado. Hoje em dia, irmãos, há uma busca no meio evangélico por atendimento das necessidades. Por um lado, nós vamos ver pessoas buscando a profecia que vai mudar a sua vida. Então ela vai correndo de igreja em igreja para ver se recebe uma profecia que vai mudar a sua vida. Por outro lado, falando agora do meio reformado, nós vemos pessoas em busca de conferências a conferências, e eu não estou invalidando isso, mas o crente não se fixa na igreja local, ele não se firma na igreja local. Aí quando ele vai falar com o pastor, ele quer citar o Augustus Nicodemos, ele quer citar o Weber Campos Júnior, aí ele vai citar o Guilherme Yamarino, do Projeto Sola, ele vai citar o Hernandes Dias Lopes, mas a vida dele não é regada pela palavra, ele não entende a necessidade da palavra, a palavra não faz sentido na vida prática da igreja local, a palavra não exala no meio do povo de Deus, no meio do povo da igreja. Então, nós vemos por um lado, crentes buscando profecias, e nós vemos por outro lado, crentes se firmando em líderes renomados. Isso é um perigo no meio reformado. Nós, infelizmente, há pouco tempo atrás, presenciamos a queda ministerial de alguns líderes. Steve Lawson nos Estados Unidos, um homem que foi referência para muita gente, o pastor Paulo Júnior da Igreja Aliança do Calvário aqui no Brasil. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que nós não precisamos, em última instância, depender de personalidades. Nós temos a Escritura, irmãos, e nós temos um povo que ama a Escritura e que caminha conosco, para nos ajudar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos amar, para nos instruir. Nós precisamos disso. Só que hoje em dia, nós vemos pessoas buscando pastores que têm o dom de, se eu preciso de cura, tem que ter o dom de cura. Se eu preciso ouvir uma palavra específica, tem que ter o dom de alguma coisa. Então nós estamos buscando, vivendo no meio evangélico, uma busca por atender demanda, necessidade. Nós vemos buscas incansáveis por campanhas de cura, por campanhas de libertação. Nós vemos buscas incansáveis por votos diante de Deus para melhorar a vida financeira. Irmãos, esses corações precisam de reforma. São corações que a reforma ficou lá em 1517. Ela não acompanhou a reforma que a Escritura faz constantemente na vida do povo, na vida da igreja. Porque quando nós temos o coração reformado pelas Escrituras, nos momentos difíceis, nós somos lembrados que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em meio ao desânimo, à tristeza, às crises da vida, nós somos lembrados, em Romanos capítulo 15, versículo 4, que é por meio da perseverança e do bom ânimo, que procedem das Escrituras, que permanece viva a esperança dentro de nós. Diante das tentações e do pecado, nós somos lembrados que nós devemos guardar no nosso coração a palavra de Deus, para que não pequemos contra Ele. Quando a nossa vida está no meio das sombras, das trevas, da escuridão, nós temos a esperança de que a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, somente a Escritura precisa continuar reformando
os anseios do nosso coração ainda hoje. Porque quando nós deixamos a Escritura de lado, nós começamos a desejar aquilo que rouba o nosso coração. Nós começamos a ansiar por aquilo que está dentro do nosso coração, que está ganhando o nosso coração. E quando a Escritura reforma o nosso coração, está dentro do nosso coração, nós de fato teremos os nossos anseios reformados, os nossos anseios mudados. Nós desejaremos aquilo que a Escritura diz, ou nós descansaremos, mesmo que em meio às dificuldades, naquilo que a Escritura diz, porque somente a Escritura é quem tem a voz final sobre a nossa vida, e nós necessitamos delas. Então, ter a Escritura nas nossas confissões de fé é bem reformado mesmo, é bem bonito, é bem palatável, é bem organizado, é muito bom ter a Escritura na nossa confissão de fé, como nós temos aqui. Ter o sola Escritura na confissão de fé. Só que, melhor ainda, e indispensável para cada crente, é ter o sola Escritura no coração. É entender a necessidade que cada um de nós tem da Escritura. Então nós precisamos reconhecer e declarar isso. Nós dependemos da Tua palavra. O salmista, ele diz: Senhor, como eu amo a Tua lei, como eu amo a Tua lei. Eu medito nela dia e noite. É como se ele dissesse: Senhor, o meu respirar é a Tua lei. Eu só vivo por causa dela. Se nós lermos o Salmo 119, nós vamos encontrar diversas afirmações assim: a Tua lei, Senhor, me dá vida. A Tua lei me dá instrução. A Tua lei clareia os meus olhos. A Tua lei ampara os meus pés. A Tua lei me dá sabedoria. A Tua lei me dá entendimento. Nós precisamos da Escritura ainda hoje. Precisamos reconhecer a necessidade que nós temos da Escritura. E por fim, irmãos, nós precisamos ter os corações banhados, encharcados pelas Escrituras. Para quê? Para que as nossas práticas agora estejam de acordo com aquilo que cremos. No período da Reforma, por causa do abandono das Escrituras, havia um abuso financeiro dos clérigos sobre os fiéis. A venda das indulgências, irmãos, elas foram extremamente abusivas, porque os ricos davam daquilo que sobrava, mas os pobres davam daquilo que faltaria. Então, houve um período de escassez. Os pobres pagavam aquilo que tinha e ficavam sem. Então, enquanto os clérigos ajuntavam dinheiro, ficavam ricos, o povo sofria por causa do abuso financeiro, por causa do abandono da Escritura. Não só isso, irmãos. Os papas e os clérigos que haviam declarado celibato quando foram instituídos ministros da igreja, estavam vivendo promiscuamente, estavam esbanjando promiscuidade. Só que tinha um problema: ninguém tinha autoridade para falar com eles, porque eles eram a autoridade final na terra, eles eram a voz de Deus na terra. Então ninguém podia falar nada contra eles, ninguém podia tocá-los, porque conforme eles criam e conforme eles ensinavam, eles eram autoridade inquestionável de Deus na terra. Contudo, irmãos, o sola Escritura, o somente a Escritura, apregoado por Martinho Lutero na porta da Catedral de Wittenberg, vinha de encontro a estas incoerências, porque afirmava que a única regra de fé e prática da igreja deveria ser as Escrituras, ou seja, todas as ações dos líderes e dos fiéis
deveriam passar pelo crivo das Escrituras. E esse também é o apelo que Moisés faz para o povo. No versículo 47, na segunda parte, ele vai dizer que é por meio delas, por meio das Escrituras, por meio da lei e das palavras de Deus, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. A vida de vocês, a comunicação da fé de vocês, depende das Escrituras. Se vocês estiverem firmes na palavra, se vocês não abandonarem as palavras que eu disse a vocês neste dia, vocês permanecerão testemunhando daquilo que creem, do Deus que resgatou vocês da terra do Egito e trouxe vocês até esta terra que mana leite e mel. O povo já havia abandonado a Deus no deserto e havia oferecido sacrifício a demônios, irmãos. O povo havia abandonado Deus de verdade mesmo. Haviam se envolvido com mulheres que não deveriam se envolver. Haviam caído nas orgias do deserto. Haviam se embriagado com bebidas sacrificadas e consagradas a ídolos. Haviam rejeitado a Deus. Eles diziam ser o povo de Deus, mas eles estavam vivendo de forma incoerente, completamente diferente do que diziam crer. Por isso, Deus estava dizendo aqui por meio de Moisés que eles só teriam suas práticas mudadas se permanecessem fiéis às Escrituras, à lei do Senhor, à palavra de Deus. Como é que anda, meu irmão e minha irmã, a minha e a sua vida hoje? Nós temos de fato refletido aquilo que nós cremos? Somente a Escritura, ele norteia e dá diretrizes para a minha e para a sua vida prática. A nossa vida de fato mostra que nós somos cristãos, que nós cremos na palavra de Deus, que nós cremos no único e verdadeiro Deus dos céus e da terra. A nossa vida, ela mostra isso. É por isso que nós precisamos constantemente ter o coração reformado pelas Escrituras. Porque uma vez que o coração é banhado e regado pela palavra de Deus, as nossas práticas começam a refletir as verdades que nós cremos. Percebam que, por causa da Escritura, na carta aos Efésios, Paulo vai falar que aquele que mentia não deve mentir mais. Antes ele deve falar a verdade a todos os seus irmãos. Então, por causa da Escritura, o cristão não anda na mentira, ele anda na verdade. Ele diz a verdade aos outros. Por causa da Escritura, nós não tratamos as pessoas mal, porque Jesus diz na regra de ouro do Sermão do Monte, que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. Então nós não tratamos as pessoas mal, com indiferença, como se elas fossem piores do que nós. Nós tratamos as pessoas bem, com graça, com amor, com generosidade, com bondade, ainda que com firmeza, mas com bondade. Por causa da Escritura, nós somos instruídos a escolher bem com quem nós vamos nos relacionar. A Bíblia diz que nós não devemos nos pôr em julgo desigual com os descrentes. Isso fala a respeito de como é que nós vamos escolher a pessoa com quem vamos namorar e casar. Porque a Bíblia diz que isso não deve acontecer, não é uma prática do cristão, não é uma prática da igreja. A Bíblia tem resposta para isso. Quando nós perguntarmos, nós temos a resposta. E se o nosso coração está cheio da Escritura, nós conseguimos caminhar em resposta ao que Deus diz. Nós somos instruídos em como devemos nos vestir. A Bíblia diz que nós devemos nos vestir com modéstia, para que Deus seja enxergado na nossa vestimenta.
no nosso modo de vestir, e não para que o nosso corpo seja visto. A Bíblia responde a essa pergunta. Nós somos instruídos em como devemos falar com o nosso próximo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Antes, fale somente aquilo que é bom para edificar o seu próximo, que é útil para edificar o seu próximo. A Bíblia nos instrui que nós não devemos odiar o nosso inimigo, nós devemos amar o nosso inimigo, que nós não devemos amaldiçoar os nossos inimigos, nós devemos orar por eles. Percebam, irmãos, que são coisas práticas do nosso dia a dia. Então, quando um cristão diz, eu odeio aquele fulano, nós já sabemos que o teu coração não está banhado na Escritura. Você não precisa falar, está mais claro do que a luz do dia. Eu tenho ódio de ciclano. A Bíblia já deixa clara que um coração que não é banhado pela Escritura não tem como frutificar como se estivesse na fonte da vida. Não tem como. As nossas ações, a maneira como nós agimos, pense nos mínimos detalhes, desde a hora que você acorda, que você se relaciona com seu filho, que você se relaciona com seu esposo, com a sua esposa, que você vai para o trabalho, como você se relaciona com as pessoas ao longo do dia, quando você retorna, como é a sua vida na chegada em casa, como é que você lida com cada área de sua vida. Tudo isso reflete se somente a Escritura ou não tem banhado o nosso coração, tem regado o nosso coração. Nosso coração, irmãos, está em constante reforma. A igreja reformada, sempre reformando, quer dizer que nós estamos sendo aperfeiçoados de glória em glória, e que a perfeição nós encontramos somente na pessoa de Jesus Cristo. Mas somente a Escritura é fundamental para que esta reforma continue acontecendo em nossos corações. A reforma de 1517, ela vai fazer sentido para nós, ela vai fazer sentido na confissão de fé da nossa igreja, se ela reformar o meu e o seu coração ainda hoje. Se não, como eu disse, ela não vai passar de um amontoado de papéis que estão lá no escritório da igreja e que está lá na administração da igreja, para dizer que de fato a gente crê que somente a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Somente as Escrituras podem reformar o meu e o seu coração, irmãos. Nós precisamos estar convictos do que o Gisbertus Vutius disse: a igreja reformada está sempre se reformando. Mas nós precisamos aplicar isso para nós. O coração do cristão reformado está sempre em constante reforma. E a base dessa reforma é somente as Escrituras. Nós precisamos da Escritura. Nós vamos bradar somente a Escritura, não só em 1517, mas hoje, em 2025, final de setembro, início de outubro, para a vida de cada um de nós. Olhe para a Escritura, ame a Escritura, deseje a Escritura, permita-se ser moldado pela Escritura, lapidado pela Escritura, formado pela Escritura. Você não se arrependerá, você perceberá que um poder inerente, fora do nosso alcance, que está nela, virá e transformará as áreas da nossa vida que precisam ser de fato transformadas. Sem dúvida alguma, nós precisamos da palavra, e nós temos a palavra em nós. Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. Jesus é a palavra da verdade. Jesus é o único que pode mudar o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, a nossa maneira de viver. E Ele fará isso por meio da Escritura e para a sua glória, em nome do nosso Salvador Jesus. Amém?